Batcast. Coluna do Júris, com Renato Levin Borges. Aliança Vermelho-Marrom, ou o entrismo neofascista dos seguidores de Alexander Dugin nos partidos brasileiros, em especial o PDT. Esse é o assunto da coluna desta quarta-feira do Júris. Quem é Dugin, para começar? Dugin é um filósofo russo que foi professor na Universidade de Moscou, e ele é um filósofo influente, e isso se discute até em que extensão, no governo Putin. A teoria dele, que é chamada de quarta teoria política, visa manter ou mesclar elementos do comunismo com o nazismo e o fascismo histórico. Alexander Dugin fez parte do Partido Nacional Bolchevique Russo junto com o criador Limonov, que tentava já adequar ideias do comunismo ou moldes de ideias ou clichês ou chavões comunistas com um projeto de nação bastante totalitário e fascista. Posteriormente, ele vai sair do partido Nazbol, Nacional Bolchevique, e vai fundar o Partido Eurasiano. Depois vai se chamar Movimento Eurasiano. Resumidamente, a teoria dele é que há o imperialismo estadunidense, que ele chama de atlantismo, cujos valores do liberalismo venceram a guerra contra o fascismo e contra o comunismo, se tornando hegemônico. Aí vem a explicação da quarta teoria política. O liberalismo é a primeira teoria política, o comunismo a segunda, o fascismo a terceira. E ele pensa uma quarta adequando o que é de melhor nas outras, segundo a perspectiva dele. O grande problema é que o liberalismo, para ele, vai homogeneizar o mundo, e aí, portanto, acaba trazendo gente da esquerda para o lado dele, porque é uma crítica ao imperialismo estadunidense e ao sistema capitalista, o que é bastante legítimo. Mas ele vai dizer que os valores minoritários, as pautas minoritárias de gênero, por exemplo, são enxertos globalistas, individualistas, contra a unidade do povo, que ele acredita que o povo de cada nação, ele segue um filósofo racista, supremacista francês, chamado Alain de Benoist, responsável pela nova direita francesa no pós-guerra, no qual ele vai defender os etno-estados. Para dizer que ele não é racista, ele diz cada país para um povo. Então ele não vai dizer que ele é contra negros, mas ele vai dizer, bom, aqui na Europa só pode ter branco, porque o etno-estado europeu tem que ser branco. Bom, ele vai identificar então as demandas minoritárias, ou que ele vai chamar de identitarismo, como uma pauta estadunidense. E no lugar disso ele vai propor a unidade de povo, a construção de uma ideia de um povo único, que passa por abençoar as características conservadoras e tradicionalistas do mesmo. Então, se nós vivemos num país bastante moralista como o Brasil, bastante heteronormativo, segundo Dugin, em oposição aos valores liberais, a gente deveria abençoar esse tipo de postura ética e de organização social na qual o racismo está instituído, no qual a violência de gênero é normalizada em prol de uma tradição mítica, porque, na verdade, toda a tradição e toda a cultura, inclusive os papéis de gênero de homem e de mulher, são construídas ao longo da história e em determinados contextos sociais, políticos, etc. E eles variam. A teoria do Dugin, então, é uma teoria que visa, inclusive, e ele legitima a invasão russa na Ucrânia sob a desculpa de que o povo ucraniano é um povo inventado, eles são no fundo russos, portanto é um direito da Rússia se adonar pela força, porque afinal ele relativiza também a democracia e os direitos humanos, seguindo toda a tradição da extrema-direita que tem sua nascente na nova direita francesa, do Alain de Benoist, que eu citei anteriormente, e, portanto, a força pode se impor. Nesse sentido, grupos brasileiros como a Nova Resistência adaptam o duginismo para a realidade brasileira. Eles acabam encontrando nas figuras do trabalhismo e moldando elas ao modo duginista, ao modo da quarta teoria política, Getúlio Vargas, Brizola,
e outros trabalhistas tradicionais. Não só na ordem imagética ou na ordem imaginária, ele se infiltra também em outros quadros, como, por exemplo, Aldo Rebelo, que numa entrevista ao centro, talvez ao grande hub, o grande disparador de teorias da extrema-direita brasileira, que é o Brasil Paralelo, numa entrevista vai dizer que ONGs europeias financiam tribos indígenas para promoverem o desmatamento. Sim, é isso que você ouviu. Aldo Rebelo, o antigo membro do Partido Comunista do Brasil, defendendo que os índios são responsáveis pelo desmatamento no Brasil e também a favor de mineração em terra indígena. Aldo Rebelo, nessa entrevista, elogia os militares e diz que são os únicos comprometidos com a nação, com a unidade da nação. Critica a Comissão da Verdade, que teria criado rusgas em coisas que já deveriam ter sido deixadas para trás e esquecidas, o próprio discurso do Bolsonaro, e também vai culpar a Constituinte de 88 por dar poderes demais, segundo sua perspectiva, ao STF. Ou seja, há lemas da esquerda conectados com valores e ideias da extrema-direita já em Aldo Rebelo. Outra figura importante no PDT que nos chama atenção nesse entrismo neofascista é o comandante Farinazo da Maria, que era olavista até semana passada, antes de entrar no PDT, e deve continuar sendo olavista com discurso nacionalista de unidade a todo custo. Ele defende valores muito próximos à quarta teoria política. Não só no PDT há esse entrismo, e o entrismo não é novo, desde que o fascismo histórico foi criado, há entrismo em partidos de esquerda. O caso preocupante é como ele se estabelece no PDT e nada é feito contra, sob a desculpa, e aí está o grande gancho para capturar a esquerda incauta para essa aliança vermelho e marrom, que é o nacionalismo. O nacionalismo, como eu repito no meu Twitter sempre, é o tobogã dos esquerdistas incautos e ingênuos para caírem no colo da extrema-direita. Esse é o papo de hoje para a coluna do Batcast. Estaremos aqui de volta quarta que vem. Vamos arriba! Batcast.